Meus irmãos, graça e paz, uma boa noite. Deus abençoe a todos nessa noite. Eu quero dividir com vocês uma passagem. Eu não me lembro onde está, mas vai falar assim, ó. Naamã sofre de uma doença. Naamã sofre de lepra. A enfermidade de Naamã é algo que de alguma forma incomoda ele. O texto vai dizer que Naamã é um homem valoroso, mas porém leproso. As pessoas vão sempre olhar a sua qualidade, mas também vai talvez fazer com que os seus defeitos sobreponham as suas qualidades, porque nós somos assim. Naamã é valoroso, homem guerreiro, porém leproso. O interessante é que na casa de Naamã existe uma criança. E essa criança é ponto fundamental para que Naamã chegue na sua cura. A história vai dizer que essa criança é uma criança cativa, tirada de Israel por um próprio cerco feito por Naamã e seus soldados. Ele levou cativos algumas pessoas e separou algumas delas para trabalho pessoal, dentre elas uma criança para ficar a trabalho na sua casa, aos cuidados, servindo a sua esposa. Então a criança foi tirada de Israel, do leito, do seio da sua mãe, para trabalhar na casa de Naamã, para trabalhar para a esposa, auxiliando a esposa de Naamã. Foi tirada da sua casa, do meio da sua parentela, foi tirada da sua terra para uma terra estranha e lá trabalhar para um povo estranho. Entenda bem como nós temos que aprender com essa criança. Porque às vezes a esse texto, a essa história, nós damos ênfase a Naamã, ao próprio Eliseu, que é o profeta, mas nós esquecemos ou não conseguimos ver o quanto essa criança ela foi importante para o propósito que Naamã chegou. Essa criança está na casa de Naamã. Com certeza ela presenciou todas as vezes em que Naamã, o seu amo, chegava em casa e reclamava de dor ou do incômodo da doença. Porque a lepra, ela tem alguns fatores, alguns atos. Umas dói, fede, porque cria ferida, cheira mal. Entende? Então, a menina, de alguma forma, olhava no seu amo, no seu mestre, e via que algo incomodava. Ela sabia, devido aos comentários da casa, que Naamã tinha lepra. Olha o que a menina vai dizer. Minha senhora, ela vai até a esposa de Naamã e vai dizer: minha senhora, se o meu senhor soubesse que em Samaria, ou Israel, existe alguém, um profeta, um homem de Deus, que fala, que tem intimidade com Deus, se ele fosse até lá, ele seria curado. Então a menina está dando a Naamã, ou a esposa de Naamã, direção para que ele possa vir de encontro ao milagre, a cura da sua doença. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que essa criança que está dando essa instrução, me perdoa, louvado seja Deus, essa criança, essa menina que tem entre 6, 7, 8 anos, que está instruindo a sua ama, está instruindo a esposa de Naamã sobre uma direção da cura da sua doença, é uma pessoa que foi tirada da sua família, da sua casa, do meio da sua parentela. Só que nada disso conseguiu alimentar ou fazer com que a criança criasse raiva, nutrisse o sentimento de vingança na casa de Naamã, a ponto de inibir e não dar direção a Naamã sobre uma possível cura. Ela está na casa de Naamã, sabe que foi tirada da sua família, mas consigo não traz o ato de vingança, não traz o ato de se vingar. Talvez triste, sim, porque somos limitados, mas ainda assim, nada disso fez a criança, a menina, parar. Ela optou, ao invés de vingar, ajudar, auxiliar. É tão bom quando você traz isso no seu coração, porque a nossa atitude, quando confrontado, ou machucado, ou magoar alguém, é agir de igual. Essa criança,
que é uma criança com 6, 7 anos, que está na casa de Naamã, entende a necessidade, não daquela pessoa que tirou ele da sua casa, tirou ela da sua casa, da sua parentela, mas de um ser humano, de um homem que precisa de libertação. Ela pode estar magoada, mas a sua mágoa não foi o suficiente para tornar ela uma pessoa má, ruim. Ela de alguma forma entende que tem que passar por aquilo. Esse processo é necessário para que Deus possa alcançar alguém. De repente Deus vai usar você também para que possa alcançar alguém através da sua atitude, de orientá-lo, de aconselhá-lo, de dar direção a ele para uma vida melhor. O texto vai nos dizer que Naamã fica sabendo das orientações, vai até Samaria, pede autorização para o rei e lá alcança salvação, cura, libertação da sua enfermidade. Nós precisamos entender que independente da minha e da sua situação, independente do que você e eu estamos passando, das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas mágoas, independente do que você e eu estejamos passando, não pode sobrepor o amor que nós devemos ter com o nosso próximo, de ajudar, de auxiliar, de orientar. Naamã recebeu cura de Deus, sim, mas através do auxílio de uma criança que estava presa, cativa, mas que não se alimentou da mágoa, da raiva e da vingança. Louvado seja Deus. Nós possamos nessa noite entender que nada pode nos parar. Que Deus, nesse momento, neste dia em que você está passando, na situação que você está vivendo, Deus pode te usar para alcançar alguém, assim como a menina foi usada e alcançou Naamã, e Naamã alcançou cura. O texto vai nos dizer que Naamã não foi só curado da enfermidade, algo mais importante, Naamã se converteu a Deus, passou a servir ao Senhor. Porque o texto vai nos dizer, meus irmãos, que após receber cura, ele vai dizer para Eliseu: eu preciso em um tempo subir com o rei da Síria para ajudá-lo. Outrora eu ia com ele para adorar os deuses, e nós dois nos prostrava, e nós adorávamos a um deus pagão. Só que hoje, Eliseu, eu vou acompanhá-lo, porque eu preciso, porque também eu tenho que ter obediência aos homens dessa terra. Mas Eliseu, o momento em que eu estiver com o meu rei ajoelhado, eu não estou orando ao Deus da Síria, ao Deus pagão, mas ali eu estou em oração, em consciência, orando e sendo grato a Deus. Então Naamã está dizendo assim, ó, eu tenho que ir por respeito, por compromisso, só que o meu coração está ligado em Cristo. A minha fé a partir de hoje está ligada em Deus. E o meu testemunho também pode ajudar alguém a se converter. Eliseu vai falar assim, ó, fique em paz, vai nessa fé. Porque Eliseu sabia, naquele momento, Naamã estava com o coração aberto e verdadeiramente declarando que ele havia recebido mudança e naquele momento a fé dele estava ligada em Cristo. É só Cristo, é só Cristo que liberta, é só Cristo que cura, é só Cristo que dá vida, é só Cristo que renova, é só por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou alcança cura através de algo ou de algum Deus, a não ser por Jesus Cristo. Nessa noite, o Senhor visita você, visita a sua casa, a sua família. Eu não sei o que você está passando. Talvez vocês acham muito cômico tudo isso que nós falamos. Pregadores, pessoas que têm alguns instantes de falar da palavra de Deus, que usamos sempre as mesmas frases. Mas eu vou repetir, eu não sei o que você está passando, vivendo nessa noite. Mas o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus a qual nós professamos e servimos, nessa noite visita a sua casa, a sua vida, o seu casamento, o seu namoro, a conduta na sua família com seus filhos. Visita teus vizinhos, visita cada um de vocês. E o Senhor vai trazer cura para qualquer enfermidade que há na minha e na sua vida. Eu agradeço a cada um
graça e paz e que Deus abençoe cada um de vocês. Louvado seja Deus.